Existe uma certa relação entre o nome e as características das pessoas, objetos e coisas que nós nomeamos. Quando Jesus um dia, falando e conversando com seus discípulos, ele deu ao grupo de seu povo um nome. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Capítulo 16, verso 18. Naquele diálogo que Jesus teve com Pedro, naquele contexto onde Jesus pergunta a Pedro, vocês também querem ir embora? Ou quem dizem que eu sou? Alguma coisa assim. No verso 15 e 16, Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, verso 17, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Jesus aqui usa pela primeira vez a palavra igreja para designar a congregação de seu povo, de seus filhos. Jesus usou esta palavra tomando-a emprestada do mundo grego, onde ele vivia. Lá no mundo grego, no mundo secular grego, esta palavra era usada para designar convocações, ajuntamento de pessoas, normalmente com características políticas, ou quando um arauto chegava para dar uma convocação, um edito real, por exemplo, o arauto real chegava numa cidade, ele convocava as pessoas e elas iam à praça e ali, aquele ajuntamento, aquela multidão reunida para ouvir o arauto falar do edito real, àquela multidão os gregos davam o nome de eclesia, que foi a palavra que Jesus emprestou do mundo grego para designar a congregação e o ajuntamento de seu povo. Esta palavra, ela é formada por duas palavras gregas, o verbo kaleo, chamar, e uma preposição que indica chamar para fora, chamar de algum lugar para um fim, um propósito específico. Quando nós lemos a Bíblia, algumas vezes esta palavra é traduzida por assembleia. Então, o que Jesus queria dizer quando ele usou esta palavra? Que o seu povo, aquele grupo que formaria a sua assembleia, o seu ajuntamento, seria formado por pessoas convidadas, chamadas de um lugar do mundo, para se ajuntarem, para se reunirem, para se congregarem. Interessante que o apóstolo Paulo, ele usa esta expressão colocando um adjetivo nela. E esse adjetivo, ele vai ampliando. Por exemplo, 1 aos Coríntios, no capítulo 1, vamos dar uma olhadinha ali, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 2. Ele dá um adjetivo à assembleia, ao ajuntamento, ao grupo de crentes que se reúnem. Ele diz assim: à igreja de Deus que está em Corinto, à igreja de Deus, ao ajuntamento de Deus, à assembleia convocada por Deus, congregada em Deus. Então não é a
igreja, a assembleia convocada por Roma, né? Mas é convocada por Deus. A igreja de Deus, que está na cidade de Corinto. Se formos ao verso 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Aqui agora, na carta aos Tessalonicenses, além de Deus, Paulo acrescenta uma outra característica distintiva deste grupo que se reúne, chamados de igreja. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, verso 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Eu estou lendo na Bíblia a Nova Versão Internacional, que é uma linguagem bem gostosa, mais atual, porém nobre. Veja, vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judeia. Então agora é a igreja de Deus em Cristo Jesus. Então veja, o que é uma igreja? Uma igreja é um nome que se dá a um grupo de pessoas que se reúnem, que foram convidados para fazer parte de uma assembleia, de uma congregação, de um ajuntamento de Deus, convocados por Deus, em Cristo Jesus. Esta é a definição de igreja na Bíblia. Igreja é um ajuntamento, um grupo de pessoas que se reúnem, que se congregam, ou que foram convidadas por Deus para se reunirem, e o fazem em Cristo Jesus. Não é um ajuntamento para jogar futebol, para torcer por um time. Não é um ajuntamento para um comício político. Não. É um ajuntamento de um grupo de pessoas que se reúnem para, em Cristo Jesus, com propósitos específicos e definidos. Ainda não, espera só um pouquinho. Mas pode deixar esse quadro aí. Descobriu-se uma coisa interessante. E isto é bíblico. Na Bíblia, Jesus é chamado de o que desta igreja? Cabeça. E é feita uma analogia como o quê? Como o corpo humano. A igreja, esse ajuntamento, passou a ser comparado a um corpo, cuja cabeça, que coordena as funções desse corpo, é o próprio Senhor Jesus. Da analogia do corpo, nós percebemos que a igreja é um organismo, como um corpo. Esse ajuntamento de Deus em Cristo Jesus, esta assembleia divina em Cristo Jesus, veja, tem características comparativas a um corpo. Um corpo, para que possa sobreviver e manter-se ativo e vivo, das características que possui, ele precisa crescer. Corpo que não cresce, morre. Veja, quando uma criança nasce, espera-se que ele cresça, que ela cresça, e vai crescer. Vocês sabem, eu já contei um dia para vocês, mas quando o nosso filho Johnny nasceu, no primeiro mês de vida, ele não cresceu. Porque aos 15 dias, ele não mamava e vomitava, mamava e vomitava. E nós ficamos apavorados e desesperados. Por que o alimento não parava no estômago? E nós descobrimos que o alimento não passava do estômago para o intestino, para ser absorvido no aparelho digestivo. Havia uma obstrução da válvula do piloro. Nós morávamos em Goiânia na ocasião. E até descobrir isso levou 2 semanas, 15 dias. Os
Os médicos foram fazendo experiências, tentativas, dando remédio para cortar o vômito, primeiro remédio oral, depois injeções, até que foram fazer um exame, fizeram um exame complexo, deram um líquido grosso para ele engolir e tiraram uma série de uma bateria de radiografias durante umas 3 horas e depois compararam e verificaram que o alimento estava todo parado no estômago 3 horas depois, porque não passava. E a única saída foi cirurgia. E nós tivemos que vir a São Paulo para fazer a cirurgia aqui. Porque era uma cirurgia de risco, porque ele tinha 30 dias e 1 mês de nascido quando foi feito isso. E foi feito aqui na Casa de Saúde. A Márcia ficou com ele aqui 5 dias e foi uma situação difícil, de estresse muito, muito acentuado. Por quê? Porque ele não crescia. E por que não crescia? Porque havia um problema de saúde que impedia esse crescimento. Jesus disse assim: vocês são o meu povo e vocês precisam crescer. Em outras palavras, Jesus disse isso, porque ele disse assim: ide por todo mundo e fazei o quê? Pregai o evangelho e fazei discípulos. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar o que eu ensinei vocês. E a igreja de Deus cresceu. E hoje estudos de crescimento de igreja mostram algumas coisas muito interessantes. Veja esse estudo, que eu me ajudei. Veja. Na Alemanha, e os alemães são muito especialistas em fazer estudos e muito dedicados à pesquisa científica, né? Eles estudaram cerca de 1000 igrejas em 32 países do mundo. Eles queriam saber por que algumas igrejas cresciam espiritualmente, socialmente e numericamente. O que tinham essas igrejas, por que elas cresciam e por que algumas igrejas não crescem e morrem. Eu já falei esses dias alguma coisa aí numa reunião que existem doenças de igrejas. Eles conseguiram identificar que algumas igrejas têm doenças, elas sofrem de algumas doenças. E essas doenças causam morte. Existem 2 delas que são fatais. Elas morrem mesmo. Se uma comunidade eclesiástica apresenta esse tipo de doença, não tem remédio, elas vão morrer. Há outras doenças que têm remédio. E isso se estuda a nível de estudos pastorais aí elevados. Eles estudam isso aí para identificar algumas dessas características. E esse grupo estudou cerca de 1000 igrejas em 32 países e descobriram algumas coisas muito interessantes. Eles descobriram que as igrejas que crescem têm 8 características comuns a todas elas. E essas 8 características são muito interessantes. A primeira: todas as igrejas que crescem têm uma liderança capacitadora. Isto é, líderes que capacitam a membresia, o grupo de irmãos. Líderes entusiasmados, líderes que concentram os seus esforços em instruir, ensinar e capacitar outras pessoas. Uma igreja que tem essa característica é uma igreja que cresce. Os líderes não fazem todo o trabalho, mas eles capacitam pessoas para auxiliá-los e para ajudá-los a fazer o trabalho. Não são eles que fazem o trabalho sozinhos, mas eles ensinam, inspiram e motivam a comunidade a integrar-se e a trabalhar num bom espírito, como um grupo de pessoas. Esta é a primeira característica de igrejas que crescem. Liderança capacitadora. Segunda característica que eles descobriram: ministérios orientados pelos dons. O que eles descobriram? Não adianta esses líderes ensinar as pessoas a trabalhar ou a trabalhar na igreja, mas eles perceberam que as pessoas precisam trabalhar de acordo com os seus dons, com as suas habilidades. Cada pessoa direcionada de acordo com os seus dons, com os seus valores, com as suas características. Uma igreja que cresce, as pessoas estão localizadas, inseridas em trabalhos onde elas têm dons para fazer aquele trabalho. Elas são dotadas e capacitadas para fazer aquele trabalho. Descobriu-se uma coisa interessante. Vocês sabiam que na igreja adventista, vocês sabem,
existe a eleição anual, né? A eleição anual dos membros. Eu fiz um estudo uma vez, que um professor, eu fiz esse estudo como uma espécie de tese de mestrado, mas não chegou a ser, mas no mesmo nível, parecido. Eu fiz um estudo em igrejas de uma associação de um campo aqui no Brasil, para saber por que a escola sabatina não funcionava em pequenos grupos na igreja. Aquele plano de pequenos grupos, e por que tem algumas que funcionavam. Eu descobri o seguinte, que as escolas sabatinas que não funcionavam com pequenos grupos, é porque tinha uma liderança com 6 meses ou menos, portanto líderes novos, que não sabiam como deveria funcionar o programa da escola sabatina. E descobri que os 20%, as 20% de igrejas que tinham uma escola sabatina que funcionava direitinho, com pequenos grupos, classe de professores, classe tudo funcionando, haviam líderes ali com 3 anos ou mais na liderança da escola sabatina. E aí eu mostrei que para uma igreja funcionar bem, a liderança tem que ser uma liderança que vai trabalhar de acordo com os seus dons, com as suas habilidades, com experiência. E às vezes na igreja nós dizemos assim, não, escuta, vamos dar uma oportunidade para o irmão fulano de tal. A irmã já está há muitos anos liderando, por exemplo, a escola sabatina, já está 4 anos como líder da escola sabatina. Vamos dar uma oportunidade para o irmão fulano, ele é um bom irmão, ok, vamos dar uma oportunidade para ele trabalhar na escola sabatina. Ele vai na escola sabatina. É um excelente diácono, por exemplo, ou líder de diácono, tem dom para fazer o trabalho do diaconato. Entra na escola sabatina, acaba com a escola sabatina, porque falta habilidade. Aí os irmãos começam a criticar aquele irmão, e ele fica ofendido e magoado, e triste. Mas o problema é que ele foi colocado num trabalho que ele às vezes não é dotado para aquilo, falta habilidade para aquilo. Vocês já perceberam que em algumas igrejas tem irmãs, por exemplo, que você sabe que elas são dotadas para a ADRA, para a ação missionária, porque elas são, sabe aquele perfil de ADRA, que é, sabe, são dons. Isso não significa que nós não podemos desenvolver outros dons, claro que podemos, e devemos, porém, nós temos habilidades. Francisco, por exemplo, Francisco tem o dom de entregar a Bíblia e entrar em contato com as pessoas. Se você colocasse um pacote de Bíblias lá naquele restaurante onde nós fomos naquele dia à noite, no sábado à noite, na mão de uma outra pessoa, quem sabe ela teria dificuldade de fazer o trabalho que você fez lá, de entregar a Bíblia para todos os garçons do restaurante. Quanta Bíblia você entregou naquela noite para os garçons do restaurante? 47 Bíblias. Num sábado à noite, num restaurante cheio, ele conversou com o chefe do restaurante, pediu autorização e saiu entregando a Bíblia para cada garçom do restaurante. Todos nós temos a habilidade de fazer isso? Ou desculpe, cara de pau para fazer isso? Não tem, mas o Francisco tem, e ele faz. Mas quem sabe eu não consiga fazer esse trabalho, mas eu posso fazer outro, certo? Um outro trabalho que às vezes o Francisco não tem dom ou habilidade para fazer, entende? Quando igrejas conseguem localizar e colocar as pessoas para exercer funções chaves, né? Nos seus devidos lugares, de acordo com os seus dons e suas habilidades, essa igreja cresce. Mas às vezes nós nos magoamos e falamos assim, eu não consigo entregar Bíblias como Francisco, né? Eu não consigo passar uma lição de escola sabatina como Zé Demar, eu não tenho essa habilidade. Senhor, eu não consigo ser uma diretora de ADRA, eu não consigo fazer esse trabalho, como é que eu vou fazer? Né? Dons. Por exemplo, a Márcia e o Pedro têm dons de liderar pequenos grupos, né? E é uma maravilha, não é bom? E outros têm esses dons. E assim, música, tais. Primeiro, uma liderança que ensina, que instrui. Segundo, as pessoas trabalhando de acordo com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades. São características de igrejas que crescem. Vai lá. Terceira, uma igreja que cresce tem espiritualidade contagiante. Os crentes de igrejas que crescem vivem sua fé com dedicação, paixão, fogo e entusiasmo. Vamos ver se eu acho uma anotação que eu tenho aqui.
Veja que interessante isso aqui. O método de Cristo é evangelizar pelo testemunho. Ousadia em pregar o evangelho era a igreja primitiva. Essa era a característica da igreja primitiva. Muitos grupos religiosos que têm doutrinas errôneas acabam crescendo, sabe por quê? Porque eles possuem uma espiritualidade que contagia as pessoas, mesmo tendo doutrinas errôneas. Mas eles são tão contagiantes da espiritualidade que possuem, que acabam crescendo. Estudos de igreja dizem isso. Uma espiritualidade que contagia. Ser entusiasmado. Sabe o que significa a palavra entusiasmado? Cheio de Deus. Cheio de Deus. Esse é o significado da palavra em grego. Uma espiritualidade que contagia. Essas igrejas crescem. Sabe o que eles descobriram? Que igrejas americanas que deixaram de ser conservadoras e se tornaram liberais, pararam de crescer quando se tornaram liberais. Porque os membros perderam o espírito contagiador de uma igreja viva e dinâmica, com ideais bem claros e bem definidos. Interessante isso. Espiritualidade que contagia as pessoas. A igreja cresce. Quarta característica, estruturas funcionais. Isso aqui tem a ver com característica física do templo e com a estrutura da organização da igreja. Descobriram, por exemplo, que igrejas tradicionalistas não crescem, porque elas emperram o crescimento. Não é tradicionalismo no sentido de defender os princípios bíblicos, não é isso. Tradicionalismo assim, nós sempre fizemos desse jeito, por que mudar? Por que mudar? Não vou mudar. Na minha igreja, onde me criei como menino em Santa Catarina, havia uma família que sentava no último banco da igreja. Eles eram uma família de peso e eles gostavam de sentar no último banco. Sempre sentavam lá no último banco, né? Era assim, coincidência, eles sentavam sempre no último banco, desse lado de cá. Naquela época, não sei se vocês lembram, houve um plano de unidades evangelizadoras. E a escola sabatina foi organizada por pessoas que moravam no mesmo bairro. Morando no mesmo bairro. Aí eles tiveram que deslocar as pessoas. Aquela família disse, daqui desse banco nós não saímos. Durante 30 anos nós sentamos nesse banco. Daqui nós não saímos e eles não saíram de lá. Esse espírito emperra o crescimento de igreja quando uma igreja se torna tradicionalista. Por exemplo, nós não vamos mudar. Nós sempre fizemos assim e não vamos mudar nunca. Por exemplo, a igreja de Moema está fazendo uma escola sabatina e um culto às 2h30. Por quê? Pelas necessidades do momento da situação. Parece que estão aí na terceira ou na quarta semana fazendo uma experiência. A igreja não cabe todo mundo, eles estão fazendo essa opção de uma escola sabatina e de um culto igual ao da manhã às 2h30 no início da tarde. Tradicionalistas diriam, não, nós não podemos fazer isso. Escola sabatina sempre tem que ser às 9 horas. No mundo inteiro é às 9 horas, diziam alguns. Não podemos mudar. Então, estruturas funcionais. Existe um livro chamado 21 pontes, acho que é isso, de igrejas que crescem no século XXI. Sabe o que descobriram? Que igrejas que crescerão no século XXI, em termos de estrutura, terão ar-condicionado, bancos estofados e estacionamento para as pessoas. E nós temos aqui. Igrejas que não têm estacionamento não crescerão no século XXI. É um estudo técnico que dizem isso, principalmente em grandes cidades. Estruturas funcionais. Primeira característica da igreja que cresce, liderança capacitadora. Segunda, qual é? Membros trabalhando de acordo com seus dons. Terceira, espiritualidade que contagia, contagiante, espiritualidade em alta. Quarta, estruturas funcionais. Quinta, olha aqui, ó, culto inspirador. O culto tem que inspirar, motivar. Igrejas que crescem têm um culto inspirador. A palavra inspiratio quer dizer
que vem do Espírito de Deus. As pessoas edificadas e fortalecidas no momento do culto. Ok? Vamos lá? Sexta característica: igrejas que crescem têm grupos familiares, pequenos grupos. Pode ser escola sabatina, grupos na família, certo? A multiplicação constante dos grupos familiares é um princípio de crescimento da igreja, sobretudo em cidades grandes, como onde vivemos. Uma igreja que cresce precisa ter grupos familiares. Uma vez eu fiz um casamento no domingo à tarde na igreja, numa igreja aqui em São Paulo, que eu esqueci, do Belém, aqui em São Paulo. Aí, terminou o casamento, eu estava saindo pela porta lateral, uma mulher veio falar comigo e me falou assim: gostei do seu casamento, ela disse para mim. Sabe por que eu vim a esse casamento? Eu disse: eu não tenho a menor ideia. A senhora foi convidada? Ela disse: não, eu moro aqui em umas quadras da igreja. Mas sabe o que é, pastor? Eu moro sozinho num apartamento, eu sou uma pessoa solitária, não tem ninguém para conversar comigo. Todos os programas da igreja, tudo que tem aqui na igreja eu venho, mesmo sem ser convidado. Eu venho e fico aí, assisto todos os casamentos, tudo, porque aqui eu vejo pessoas e converso com as pessoas. Então é uma necessidade que as pessoas têm de se integrar a um grupo. E grupos familiares faz bem quando as pessoas têm essa oportunidade. E isso faz com que a igreja cresça. Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade alto nível de espiritualidade. O que mais? Culto inspirador. Culto inspirador. É o quinto. Qual que é? Estruturas funcionais. O próximo qual é? Culto inspirador. Não importa a ordem, né? São essas características. Sexta, agora sétima. Vamos ver a sétima característica que aparece aqui. Mais uma. Vamos aqui um pouquinho. Isso é interessante. De cada 100 membros regulares da igreja, 75 deveriam se envolver nos pequenos grupos para uma igreja crescer. E para novos membros, a proporção é que de cada 9 de cada 10 membros, 90% dos novos membros deveriam estar integrados em um pequeno grupo. 90% dos membros novos da igreja deveriam fazer parte de um pequeno grupo. E de cada 100 membros, 75% dos membros de uma igreja que cresce deveriam estar envolvidos em pequenos grupos para uma igreja crescer. E eles descobriram uma outra coisa interessante aqui, que eu posso mencionar agora. Veja, diz o seguinte: um novo membro, depois vai aparecer aqui, deveria ter pelo menos 7 novos amigos na igreja. Se ele não tiver, no primeiro ano de fé, ele correrá o risco de perder a sua fé e desanimar na sua fé. Esses estudos dizem. Evangelização orientada para as necessidades. A igreja deveria fazer evangelismo orientado para as necessidades das pessoas onde ela está localizada. Lógico. Atingir a necessidade das pessoas. Vamos lá, sétima e última, oitava, relacionamento marcados pelo amor fraternal. Existe uma altíssima correspondência entre a capacidade de amar e as igrejas que crescem. Igrejas que as pessoas se amam, elas sorriem. E as pessoas, quando sorriem, atraem outras pessoas. O riso aumenta o número de membros da igreja. Por quê? Porque são pessoas felizes, pessoas que estão crescidas emocionalmente e espiritualmente. E o amor fraternal é muito alto entre elas, e por isso elas crescem. O riso tem uma correspondência significativa com a qualidade e o crescimento numérico de uma igreja e o crescimento nas outras áreas também. Estas são as 8 características destas igrejas que crescem. Dá mais uma aqui. A cada novo membro precisará ter no mínimo 7 novos amigos nos 6 primeiros meses em que ele está na igreja, como novo membro. 7 é o mínimo, melhor se pudesse ter 10, 15 ou mais amigos. Um amigo é mais do que um conhecido. Fazer amizade entre os membros da igreja. E vocês sabiam que a igreja adventista sofre de uma doença chamada coinonites. É uma infecção. São grupos fechados cujos novos membros têm dificuldades de penetrar nestes novos membros, nesse grupo. E aqui a gente consegue perceber na igreja algumas
alguns grupos fechados que sofrem dessa infecção chamada de koinonitis, onde ninguém entra nesses grupos fechados. E aí, as pessoas novas, quando elas tentam entrar e penetrar nesses grupos e encontram esse grupo fechado e reservado, elas sentem e às vezes abandonam a igreja no primeiro ano de sua conversão. É uma doença, uma infecção que pode ser curada quando nós podemos nos integrar melhor uns aos outros. E isto faz muito bem para a nossa alma, quando nós podemos nos mesclar e nos mover entre nós sem medo e sem barreiras. Isso é muito interessante. Os 6 primeiros meses são cruciais para o novo membro. Se nesse período não ocorre isso, ou se ele não tem 7 amigos pelo menos, o novo converso correrá o risco de deixar a igreja. O que eles dizem deixar a igreja? As estatísticas demonstram que 80% das apostasias ocorrem no primeiro ano de conversão, ou nos primeiros anos de conversão. E ocorre quando a pessoa não consegue se integrar, quando ela não é assimilada, quando ela não tem novos amigos na igreja onde ela passa a congregar. Vai lá. Dá mais um, pode passar mais um pouquinho. Interessante que eles descobriram uma coisa. Toda igreja na qual o índice de qualidade em todas essas características chegam a 65%, ela vai crescer. Não precisa ser 100%. 65% ela vai crescer. Veja aí, no livro de Schwartz tem umas ilustrações que eu coloquei aqui. Eles descobriram o seguinte, é como como é que dá o nome dessas ripas aqui? É latim, eu sei, mas essas ripas, ripa, seria ripa? É aduelas, eles falam de aduelas, mas acho que aduelas é um nome, não sei se é um nome espanhol ou é um nome, sabe? Essas ripas aqui, Você sabe que esse barril aqui, a capacidade dele será igual à sua aduela menor, mais baixa. Porque aqui que vai vazar a água, né? Não importa que essa aduela seja mais alta, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença para a capacidade máxima do barril. Aqui está. Então eles descobriram que nessas igrejas acontece isso. É o fator mínimo. Qual é o fator mínimo da igreja? Este é o ponto nevrálgico da igreja. Uma igreja pode, por exemplo, ter um amor fraternal tremendo, eles podem ser amigos, uma liderança capacitadora, um culto inspirador, né? Mas se não tem grupos familiares, este é o ponto frágil da igreja. É esse o ponto nevrálgico da igreja, da comunidade. Mais um clique aqui, veja que interessante isso. Estas igrejas aqui, igrejas que estão crescendo, se diferenciam das que estão em declínio em todos os 8 elementos de qualidade. Todos os 8 elementos precisam estar acima de 50%. Olha, esta igreja aqui, ela tem um ponto frágil aqui, liderança não é muito capacitadora. Está aqui, nesse ponto. Mas não importa, está acima de 50%. Outros equilibram isso aqui. Mas quando estão abaixo de 50%, elas começam a ter problemas de crescimento. Crescimento espiritual, crescimento em amor fraternal, crescimento em espiritualidade, crescimento numérico também. Destas 3 igrejas aqui, esta é a que vai crescer mais, essa aqui, Mesmo que essa esteja lá em cima nesse ponto, ok? Mas ela tem um ponto frágil aqui, Este é o ponto negativo dela. Esta outra é um ponto negativo, mesmo que nesse ponto ela esteja aqui em cima. Esta igreja aqui vai crescer, e vai crescer bastante, porque o fator mínimo dela está em 95%. Quando uma igreja tem esses fatores em 65% ou mais, ela vai crescer. Ela vai crescer mais do que outras igrejas. Alguns acham que igrejas grandes, elas crescem mais. Não, igrejas grandes não crescem mais. Olha aqui, Essa igreja aqui, em 5 anos, ela tem de 1 a 100 membros. Ok? Ela tem ela cresceu 63% em 5 anos, certo? 63%. Ela cresceu, ela agregou 32 novos membros. Ela tinha 51 membros, passou a ter 83, certo? Ela aumentou numericamente 32 membros, 63%. No mesmo período, uma igreja que tinha de 136 membros,
agregou também 32 membros. Nesse período ela cresceu 23%, um crescimento menor, proporcional ao número de membros que tinha. Esta aqui, que tinha 226 membros, agregou 39 membros em 5 anos, e ela cresceu 17%, e essa que tinha 330 agregou apenas 25 membros, cresceu 7%. O que eles descobriram? Quanto menor a igreja, mais ela crescerá, proporcionalmente ao número de membros. Quer ver uma outra coisa que se diz aqui? Igrejas pequenas, média de 51 pessoas no culto, conquistaram em média 32 pessoas para Jesus em 5 anos. Igrejas de entre 100 e 200, também 32 pessoas. Igrejas de 200 a 300, 39, enquanto que as de 300 a 400, apenas 25. Conclusão: 2 igrejas de 200 membros conquistam o dobro de pessoas do que uma de 400. 2 igrejas de 200 crescem o dobro do que uma de 400 membros. E olha aqui, um estudo com mega igrejas, igrejas que tinham 2.856 pessoas no culto, revelou que o seu crescimento foi de 112 pessoas em 5 anos. Uma igreja que tinha mais de 2.000 membros. Uma igreja desse tamanho é 56 vezes maior do que uma de 50 membros. E olha o que aconteceu. Se tivéssemos, em vez de uma igreja com 2.856 pessoas, 56 igrejas de 51 pessoas, essas igrejas juntas ganhariam 1.792 pessoas em 5 anos, 16 vezes o total de uma mega igreja. Os estudos de crescimento de igreja mostram que uma igreja grande não cresce tanto quanto uma igreja pequena. Igrejas pequenas crescem mais numericamente, crescem mais espiritualmente, socialmente do que igrejas grandes. A eficácia evangelística das igrejas anãs é 1.600 vezes por cento maior do que uma mega igreja, do que uma igreja muito grande. Por isso, estudos de crescimento de igreja dizem que uma igreja, quando chega a 200 membros, ela chega no seu limite de rendimento, de assessoria, e ela deveria se dividir para criar uma outra igreja. Isso é o que os estudos dizem. E é complicado fazer essa divisão, lógico. Uma igreja que tenha mais de 200 membros, ela deveria estar atenta a essa realidade. É um ponto frágil dela, ela deveria investir para manter o seu crescimento e não deixar cair a espiritualidade da igreja. Isto é muito interessante. Concluindo esse estudo aqui. Olha aqui, aí tem os pontos fracos e os pontos fortes. Um ponto forte pode ajudar um ponto fraco a se fortalecer. Quando isso ocorre, e nós deveríamos estudar isso aqui. Outra coisa, descobriu que alvo numérico não faz uma igreja crescer. 31% das igrejas que crescem trabalham com alvos numéricos. Vamos ter um alvo de 100 batismos. Não é um bom alvo para fazer uma igreja crescer. Igrejas que crescem não têm alvos numéricos, normalmente. O alvo deveria ser, de cada 10 igrejas, portanto 70% das igrejas que crescem não tem esse tipo de alvo. Alvo numérico. Qual é o alvo dessas igrejas que crescem? O alvo deve ser no âmbito qualitativo e não quantitativo. Exemplo: 80% dos membros devem ter descoberto seus dons espirituais. Seria um alvo. 50% dos membros dando um estudo bíblico por semana. Seria um alvo. Automaticamente a igreja vai crescer se atingir esse alvo. 90% dos membros estudando a lição da escola sabatina. E essa igreja vai crescer. Certo? Porque os membros envolvidos com o estudo da Bíblia vai crescer. Mais um exemplo que eu coloquei aí, acho que aparece. 80% dos membros da igreja envolvidos em algum grupo familiar. Esse tipo de alvo faz uma igreja crescer. E não alvo de números de pessoas batizadas, mas alvo de qualidade espiritual. Cultos inspiradores, atendimento às visitas, todas as visitas que chegam na igreja, etc, etc. São o tipo de alvos que fazem uma igreja crescer. 100% de todas as visitas que chegam à igreja, bem atendidas com amor e carinho, fazem uma igreja crescer. E aí pode cortar, são algumas ideias que vou suprimir. Lembrem, Jesus disse que nós formamos uma igreja. A igreja de Deus em Cristo Jesus, congregada em Cristo Jesus. Temos uma fé, temos uma esperança, temos uma convicção firme, temos ideais
congregação, nós cresçamos. Cresçamos em espiritualidade, individual e coletiva. Cresçamos em socialização. Devemos ser amorosos uns para com os outros, cuidadosos uns para com os outros. E, consequentemente, deveríamos crescer em número de membros. Porque uma igreja que não cresce em número de membros, ela vai morrer. É só uma questão de tempo. Porque os velhos vão morrendo, vão se extinguindo e não há sangue novo para manter a igreja viva e animada. Daí os programas de atendimento às crianças, aos juvenis, aos adolescentes e aos jovens, ensinando-os a serem líderes, para que assumam a liderança da igreja na falta das pessoas idosas. Irmãos, lembrem de uma coisa. Esse é um sermão técnico. E você, quem sabe, está preocupado com isso. E não se preocupe, há planos no meu calendário eclesiástico de fazer sermões desse tipo, ou tipo aulas desse tipo. Aqui está o planejamento da igreja, uma cópia que será analisada hoje à tarde na comissão. Aqui eu planejei todos os sermões até março do ano que vem. Título deles, título, objetivo, tudo está aqui. Se você quiser perguntar para mim o que eu vou pregar no primeiro sábado de março do ano que vem, eu tenho aqui o título do sermão que eu vou pregar neste primeiro sábado de março de 2005. Eu posso até dizer para você. Primeiro sábado de março, dia 5 de março de 2005. Repartindo a fé. Objetivo: motivar-se a continuar testemunhando de Cristo ou iniciar este envolvimento para sentir o prazer de ganhar alguém para Jesus. Por quê? Porque os primeiros sábados do ano são sábados missionários. Desculpe, de cada mês, não do ano, de cada mês. São sábados motivadores missionários. E está aqui. Por exemplo, no sábado 26 de março, o cumprimento histórico das festas judaicas. Exaltar a Deus pelo plano redentor, confiando em suas providências para a restauração eterna. Há planos. Por que eu decidi tratar desse assunto hoje? Um assunto técnico. Que às vezes você pensa, poxa, eu fui à igreja e não fui alimentado espiritualmente. Pode ser que sim, depende do seu enfoque. Eu e você fazemos parte de uma comunidade eclesiástica. E essa comunidade eclesiástica faz parte do corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo dessa igreja. E nós temos a nossa função, um papel a desempenhar para nosso crescimento individual e o crescimento dessa comunidade eclesiástica. O bem de todos é o bem de cada um. E onde o bem de cada um é o bem de todos. Onde quando eu cresço, eu exerço um fator positivo para o crescimento de todos. E quando todos crescem, todos exercem uma influência positiva sobre mim. O plano de Deus é que nós cresçamos